Bem-vindo ao nosso canal Caminhada Bíblica. Aqui estamos iniciando uma jornada incrível. Vamos percorrer toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, entendendo a mensagem de cada livro e capítulo. Hoje começamos com Gênesis 1 e 2, os capítulos que revelam o início de tudo. Então já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série. Gênesis. Leitura narrativa completa. Início, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, e sejam sinais, e para tempos determinados, e dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Deus disse: povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, na face do firmamento dos céus. Criou Deus os grandes monstros marinhos, e todos os seres viventes que se movem, os quais povoaram as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, gado, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, o gado segundo as suas espécies, e tudo o que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez.
Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. No sétimo dia, Deus havia terminado a obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Gênesis. Capítulo 2. Assim, pois, os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio, e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Dion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidequel. Este é o que vai para a banda oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão deu nome a toda a ave dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e amarás a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Assim termina o capítulo 1 e 2. Agora vamos fazer uma breve reflexão. Quando olhamos para Gênesis 1 e 2, é como observar o alicerce de uma casa. Nenhuma construção se sustenta sem um fundamento sólido. Assim também, toda a história da humanidade e da salvação começa nesses 2 capítulos. Aqui descobrimos quem é o nosso Criador, qual é o propósito da nossa existência e como fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Sem entender o princípio, não conseguimos compreender o restante da Bíblia. Por isso, cada detalhe desses capítulos é como a primeira pedra colocada em uma grande construção que vamos percorrer juntos nesta caminhada. Podemos dizer que Gênesis 1 e 2 segundo-ão como um lindo jardim em plena harmonia. Tudo criado por Deus era perfeito, bom e agradável. Mas esse jardim, infelizmente, será colocado à prova. No próximo capítulo veremos a entrada do pecado, a queda do homem
e as consequências que se espalharam por toda a humanidade. Por isso, eu te convido a continuar essa caminhada comigo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. E não se esqueça, no próximo episódio, Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar como o pecado entrou no mundo e como Deus já tinha preparado um plano de redenção. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.